Eu nunca vou esquecer o rosto de Carlos quando entrou no meu consultório. Ele parecia saudável, confiante, 63 anos, executivo aposentado, daqueles que dizem: doutora, eu me cuido, tomo chá verde todo dia, faço caminhada. Mas bastou eu olhar seus exames para entender o que estava acontecendo. Ele fazia tudo certo, menos uma coisa: o chá verde dele estava faltando o ingrediente mais importante, e por isso, sua energia, sua potência e até a saúde da próstata estavam despencando. E é aqui que muitos homens se enganam. Acham que o chá verde é a solução mágica. Afinal, ele é antioxidante, ajuda o fígado, acelera o metabolismo. Mas o que quase ninguém sabe é que sozinho ele pode ser ineficaz ou até prejudicial, dependendo de como o corpo metaboliza certos compostos. E quando isso acontece, o homem começa a sentir os sinais silenciosos da queda hormonal: sono leve, cansaço ao acordar, ereções menos firmes e aquela visita noturna ao banheiro que se repete mais de 2 vezes por noite. Foi por isso que escolhi esse título tão provocador. Porque a verdade é que muitos homens estão tomando chá verde da forma errada. E sem o nutriente certo, ele não melhora a circulação, não reduz a inflamação da próstata. E pior, pode acelerar a perda de zinco, um mineral essencial para a produção de testosterona. Quando expliquei isso a Carlos, ele ficou em choque. Mas doutora, eu sempre ouvi que chá verde era bom pra tudo. Sim, eu disse a ele, é bom, mas só quando o corpo tem os cofatores certos. O chá verde atua como um soldado de limpeza dentro do corpo, mas se ele não tiver um comandante, um nutriente ativador, ele perde a direção. E é aí que mora o perigo. O homem acha que está se fortalecendo, quando na verdade está drenando sua vitalidade. Nos últimos anos, tenho visto isso com frequência assustadora. Homens que acreditam estar cuidando da saúde, mas estão sabotando o próprio corpo com rotinas incompletas. E o impacto não é só físico, é emocional. Quando a virilidade começa a cair, o olhar muda, a autoconfiança se apaga e o relacionamento sofre. Muitos casamentos entram em crise por uma simples falta de informação. Por isso, neste vídeo, eu quero que você fique até o final, porque eu vou te contar qual é o ingrediente que transforma o chá verde em um verdadeiro tônico de energia masculina. E o mais importante, porque ele pode ser o divisor de águas entre continuar se sentindo exausto ou voltar a ter o vigor de antes dos 40. Mas antes de revelar esse ingrediente, quero que você entenda o que acontece dentro do seu corpo quando ele falta. Nos próximos capítulos, vou abrir o jogo sobre os efeitos ocultos que quase ninguém fala e porque algumas esposas literalmente imploram para que o marido pare com o chá verde quando ele o está tomando do jeito errado. Porque sim, quando ele é mal combinado, o chá verde pode alterar o equilíbrio hormonal e reduzir o desempenho. Mas usado da forma certa, com o composto certo, ele desperta uma energia que nenhum estimulante consegue imitar. E é exatamente isso que eu, doutora Maria Silva, urologista há mais de 20 anos, quero te mostrar agora. Prepare-se. O que vem a seguir pode mudar completamente sua maneira de pensar sobre o chá verde e sua virilidade. Carlos chegou ao meu consultório em uma manhã de segunda-feira, com aquele semblante cansado que denuncia mais do que qualquer exame. Ele se sentou e disse: doutora, eu não sei o que está acontecendo. Eu faço tudo certo. Tomo chá verde todos os dias. Me alimento bem, durmo cedo, mas parece que minha energia sumiu. E minha esposa anda preocupada. Diz que não sou mais o mesmo. Enquanto ele falava, eu via o padrão se repetir. Homens como Carlos me procuram achando que o problema é a idade, mas na verdade é um conjunto de pequenos erros acumulados. E o chá verde tomado sozinho, sem o nutriente ativador, é um dos mais comuns. Carlos começou esse hábito há uns 5 anos. Tinha lido que o chá verde ajudava na queima de gordura, na circulação, na próstata. Só que ele nunca soube que o mesmo chá que protege também pode roubar o zinco, o mineral que o corpo precisa para produzir testosterona, manter o desejo e proteger o tecido prostático. Eu pedi alguns exames simples: testosterona livre, PSA, zinco sérico e níveis de magnésio. O resultado me confirmou o que eu suspeitava. A testosterona dele estava em queda acentuada, o PSA começando a subir discretamente e o zinco baixíssimo. Expliquei: Carlos, o chá verde é antioxidante. Sim, mas ele também contém taninos e catequinas que se ligam ao zinco e o eliminam pela urina. Ou seja, quanto mais você toma sem reposição adequada, mais enfraquece o seu eixo hormonal. Ele me olhou surpreso. Então eu estava me intoxicando com saúde? De certa forma, sim. Eu respondi com carinho, mas firmeza. Você estava tentando fazer o certo, mas sem o conhecimento completo. O chá verde precisa ser combinado com um cofator que mantenha o equilíbrio, algo que ative o metabolismo e proteja os minerais essenciais. Sem isso, ele rouba mais do que oferece. E foi aí que sua esposa, Dona Lúcia, entrou na sala. Ela olhou para mim e disse: doutora, ele anda diferente. Não tem mais aquele brilho, aquela disposição, e eu sinto que o nosso casamento está esfriando. O silêncio que se fez ali foi doloroso, porque o que Lúcia descrevia não era apenas uma questão física, era o retrato fiel de milhares de casais que sofrem calados, sem entender que a virilidade e a vitalidade masculina não se medem apenas pelo desejo, mas pela energia que o homem irradia, pela forma como ele se sente vivo. Foi então que expliquei a eles o que o corpo de Carlos estava pedindo: equilíbrio. O chá verde sozinho estava limpando demais, mas também drenando
demais. Quando acrescentei o ingrediente que faltava, o comandante do chá verde, o efeito foi completamente diferente. Em poucas semanas, Carlos começou a dormir melhor, acordar com mais disposição e, o mais importante, voltou a sentir aquela confiança silenciosa que só quem já perdeu sabe o quanto vale. E aqui está o ponto que quero que você entenda. A vitalidade masculina não é um presente do destino, é um equilíbrio bioquímico delicado. Quando um hábito saudável é feito de forma incompleta, o corpo sente. E o primeiro órgão a reclamar é a próstata. Nos próximos capítulos, eu vou te mostrar por que esse desequilíbrio pode inflamar a próstata e reduzir o fluxo urinário, e como o ingrediente certo no chá verde pode literalmente virar o jogo. Mas também vou te contar por que algumas esposas imploram para o marido parar de tomar o chá verde, e como em muitos casos elas têm razão. Prepare-se, porque o que vem a seguir é o que quase nenhum médico explica nas consultas rápidas: o impacto real de um simples erro diário na sua energia, na sua próstata e na sua relação. Quando eu digo que o chá verde pode ser tanto um aliado quanto um inimigo da virilidade, muitos homens duvidam. Mas tudo se resume a uma coisa: equilíbrio bioquímico. O corpo masculino, especialmente depois dos 50, funciona como uma orquestra. Se um instrumento toca alto demais, ou se outro desaparece, a harmonia se quebra. O chá verde é como um afinador poderoso. Ele reduz a inflamação, combate radicais livres e melhora a circulação. Mas, quando usado sozinho, ele começa a afinar demais e tira componentes essenciais da sinfonia hormonal, principalmente o zinco, o magnésio e o selênio. Esses minerais são os pilares da testosterona, do vigor e da saúde da próstata. Sem eles, a glândula prostática se torna vulnerável, o fluxo urinário enfraquece e a produção hormonal perde força. E é aqui que entra o ponto que poucos conhecem. Existe um ingrediente natural que corrige exatamente esse desequilíbrio, um cofator que impede o chá verde de roubar minerais e, ao mesmo tempo, potencializa seus benefícios antioxidantes. Esse cofator é a vitamina C natural, presente em frutas como acerola, camu-camu e limão. Quando associamos o chá verde com uma fonte de vitamina C, acontece uma reação simples e poderosa. Os taninos e as catequinas, que antes sequestravam o zinco, passam a se ligar à vitamina C e deixam o mineral livre para ser absorvido. Ou seja, o chá verde deixa de ser um ladrão silencioso e se transforma em um protetor ativo da virilidade. Expliquei isso a Carlos de forma direta. Você não precisa abandonar o chá verde, precisa apenas dar a ele o parceiro certo. Um chá verde sem vitamina C é como um carro esportivo sem direção, potente, mas perigoso. Ele riu, mas entendeu, e começou a tomar seu chá verde sempre com algumas gotas de limão e uma castanha do Pará ao lado. Em poucas semanas, a mudança foi perceptível. A ciência confirma isso. Estudos mostram que a combinação de polifenóis do chá verde com vitamina C aumenta a biodisponibilidade antioxidante em até 3 vezes. Além disso, o ácido ascórbico protege o zinco e melhora a conversão da testosterona. Esse pequeno ajuste transforma o chá verde em um elixir anti-inflamatório e protetor da próstata. Mas o mais interessante é o efeito subjetivo. Quando o corpo volta a ter equilíbrio, o homem sente. Acorda com energia, o humor melhora, o sono aprofunda e o desejo retorna naturalmente. Não é mágica, é fisiologia pura. O que Carlos sentiu e o que centenas de pacientes meus sentem é o corpo agradecendo por receber o que precisa para funcionar direito. E é por isso que, às vezes, as esposas imploram para que o marido pare com o chá verde, porque sem saber, eles estão exagerando, tomando em excesso e esgotando o que sustenta sua virilidade. Mas com a combinação certa, o efeito é o oposto. O homem volta a ser o mesmo e o relacionamento se reacende. Agora que você entende o mecanismo, quero te mostrar por que esse equilíbrio é tão frágil e como o erro mais comum, tomar o chá verde em jejum ou várias vezes ao dia, pode agravar o problema. No próximo capítulo, eu vou te revelar como o corpo reage ao excesso e por que, mesmo com boas intenções, muitos homens acabam acelerando o envelhecimento hormonal. Fique comigo. O que vem agora vai te fazer olhar para o seu chá verde com outros olhos. Eu sempre digo que a saúde masculina não se mede apenas em exames, mas no brilho do olhar. Quando um homem começa a perder energia, o corpo dá sinais, mas a alma grita antes. Com Carlos, foi exatamente assim. Ele não reclamava da idade, nem das rugas, nem da calvície. O que o incomodava era a sensação de estar apagando por dentro. Certa vez, durante uma das consultas de acompanhamento, ele me disse algo que nunca esqueci. Doutora, eu acordo de manhã e não sinto vontade de começar o dia. Eu olho para minha esposa e sinto amor, mas não aquele impulso de antes. Eu me sinto neutro. Essa palavra, neutro, me marcou profundamente, porque ela resume o que muitos homens vivem e não têm coragem de admitir. A neutralidade emocional, o corpo em modo silencioso, sem desejo, sem entusiasmo, sem aquela chama vital. E o mais doloroso é ver o impacto disso em casa. Lúcia, sua esposa, me confessou chorando que achava que o marido não a desejava mais, mas a verdade é que ele a amava. O corpo é que não respondia. E aqui está o ponto. A virilidade masculina é profundamente ligada à autoestima. Quando um homem sente que perdeu o controle sobre sua energia, ele se sente diminuído, em silêncio.
silêncio, se esconde dentro de si mesmo. É por isso que eu sempre falo com tanta urgência, porque não é apenas sobre a próstata ou sobre o chá verde, é sobre a identidade masculina, sobre a confiança, o brilho nos olhos, a força de viver. A boa notícia é que isso tem volta. Quando Carlos começou a ajustar o hábito, tomando o chá verde da forma correta, com a vitamina C natural e o mineral de suporte, o corpo reagiu rápido. Em poucas semanas, ele relatou algo simples, mas poderoso. Doutora, eu voltei a acordar com vontade. Essa frase é ouro para mim. É o sinal de que o metabolismo voltou a funcionar, que o eixo hormonal foi reativado. A esperança começa aí, porque quando o corpo volta a produzir testosterona de forma equilibrada, o homem não apenas sente mais desejo, mas também volta a ter foco, vitalidade e presença. E isso muda tudo. No trabalho, em casa, no olhar da esposa. Lúcia, na última consulta, me disse sorrindo: Doutora, agora sou eu que preciso pedir para ele descansar. Brincamos, mas por trás da piada havia algo muito bonito, o reencontro de um casal. E eu quero que cada homem que está me ouvindo saiba, não é tarde demais. Você pode estar cansado, com o sono leve, levantando à noite para urinar, achando que é o começo do fim, mas não é. É o corpo pedindo ajuda, pedindo o equilíbrio que perdeu. E às vezes, o ajuste é pequeno, uma combinação correta, um nutriente esquecido, um hábito simples. Eu vi homens de 70 recuperarem a vitalidade que achavam perdida. E vi esposas chorarem de emoção, não por prazer físico, mas por reencontrar aquele olhar vivo, aquela energia que transforma o ambiente da casa. O medo paralisa, eu sei, mas a esperança cura. E é por isso que eu insisto tanto, porque cuidar da próstata e da virilidade é cuidar da alma masculina. No próximo capítulo, eu vou te dar uma pausa rápida, mas muito importante, porque antes de te revelar como evitar que o chá verde se torne um sabotador silencioso, eu quero te pedir algo simples, que ajuda esse conteúdo a chegar a mais homens que precisam ouvir isso. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Cada vez que você apoia esse tipo de informação, ela chega a mais homens que precisam recuperar sua energia, sua virilidade e sua confiança. Agora, o que vem a seguir é algo que poucos têm coragem de dizer abertamente. Porque quando se trata de chá verde, há um mito que precisa ser quebrado. Mais não significa melhor. E é aqui que começam as revelações que mudam tudo. O primeiro erro que vejo é o excesso. Homens que tomam 3, 4, 5 xícaras por dia, achando que estão limpando o corpo, quando na verdade estão drenando os minerais essenciais que mantêm a próstata saudável e o cérebro desperto. O segundo erro é o horário. O chá verde em jejum ou tarde da noite altera o cortisol, o hormônio do estresse. E quando o cortisol sobe demais, ele bloqueia a testosterona. Resultado? O homem acorda cansado, irritado, com menos desejo e sono leve. É por isso que eu repito, o chá verde deve ser tomado com equilíbrio e sempre com algo que proteja o corpo do excesso. Mas a revelação mais importante é esta: o chá verde é um limpador. Ele remove toxinas, mas também varre os nutrientes bons. Sem vitamina C, sem minerais, ele vira um limpador sem freio. E quando isso acontece, o corpo entra em modo de defesa. O fígado desacelera, o metabolismo cai e a próstata começa a inflamar silenciosamente. É nessa fase que o homem nota o jato urinário mais fraco, a vontade de ir ao banheiro à noite e a perda daquela energia matinal que o fazia se sentir vivo. O que vem agora é pior, mas necessário de ser dito. Se esse ciclo continua por meses, o corpo começa a associar o chá verde ao estresse metabólico. E aí vem o paradoxo. O que deveria proteger o homem passa a desgastá-lo. Já atendi pacientes que tomavam litros de chá verde e chegaram com exames mostrando deficiência de zinco, queda hormonal e inflamação prostática. O pior é que muitos estavam orgulhosos dos seus hábitos. Doutora, eu não bebo, não fumo, só tomo chá verde. E mesmo assim estavam exaustos, sem libido e com a próstata aumentada. Mas há também uma boa notícia, e quero que você preste atenção agora. Quando corrigimos o erro, o corpo reage com uma velocidade impressionante. Bastam 2 a 3 semanas com a combinação correta: chá verde, plus vitamina C, plus mineral protetor, como zinco ou magnésio, para que o metabolismo volte a funcionar e o homem recupere sua energia natural. E o mais bonito é ver como isso reflete nas relações. Já ouvi esposas me dizerem: doutora, ele voltou a sorrir, voltou a brincar, voltou a ser ele mesmo. É por isso que eu insisto tanto. Não pare de cuidar de si, apenas aprenda a fazer do jeito certo. Porque o problema nunca é o chá verde, é o uso errado dele. E o que vem a seguir, no próximo e último capítulo, é a parte mais importante de todas: o fechamento. Vou te contar como transformar esse conhecimento em um ritual diário de proteção e vitalidade. Um gesto simples que pode mudar o rumo da sua saúde e da sua vida. Prepare-se, porque o que vem agora é a chave para recuperar a energia, proteger a próstata e manter o que mais define um homem: sua força interior. Há um momento em que o homem precisa parar e ouvir o próprio corpo. Nem sempre ele grita, às vezes ele apenas sussurra. E é nesse silêncio que moram os primeiros sinais de desequilíbrio: o cansaço sem explicação, a vontade de deitar logo após o jantar, o desânimo em momentos que antes traziam prazer. Eu vejo isso todos os dias e aprendi a traduzir esses sinais como pedidos de socorro. O corpo masculino é sábio e quando ele pede
atenção não é para punir, é para te salvar. Por isso, quero que você leve deste vídeo não o medo, mas a consciência. O chá verde não é o vilão, ele é um aliado incrível, desde que usado com inteligência e respeito pelo próprio metabolismo. Quando você adiciona a vitamina C natural, como o suco de meio limão, e acompanha com uma fonte leve de zinco ou magnésio, seja uma castanha, uma semente de abóbora ou um suplemento equilibrado, você muda completamente o impacto do chá verde. Ele deixa de ser um limpador agressivo e se transforma em um protetor da próstata, do coração e da virilidade. E mais importante, você retoma o controle, porque o que mais destrói a energia masculina não é a idade, é a sensação de impotência diante das mudanças do corpo. Quando você entende o que está acontecendo e aprende a ajustar, a vitalidade volta. Não há idade para recomeçar, nem corpo velho demais para reagir. O organismo masculino é resiliente, basta dar a ele o que precisa, e ele responde com vigor, clareza e confiança. Eu quero que você imagine o seu corpo como um motor. Você pode ter o carro mais caro do mundo, mas se o óleo for o errado, ele vai travar. O chá verde é o combustível limpo, mas o ingrediente certo, o cofator que equilibra tudo, é o óleo que lubrifica e protege o sistema. Sem ele, o motor desgasta. Com ele, tudo flui. E eu te pergunto, você vai continuar apenas bebendo o chá verde por hábito ou vai transformá-lo em um ritual de cuidado consciente? A escolha é sua. E eu, como médica e mulher, te digo com todo o coração, cuidar da sua próstata, da sua virilidade e da sua energia não é vaidade, é amor próprio. É proteger quem você é, para continuar sendo presença, força e segurança para quem você ama. Carlos me escreveu recentemente. Disse que agora prepara o chá verde com limão todas as manhãs, ao lado da esposa, e que esse momento virou o ritual do casal. Eles conversam, riem e ela brinca. Doutora, agora sou eu que imploro para ele diminuir o ritmo. Rimos juntos. Mas o que eu senti foi gratidão, porque quando o homem recupera sua energia, ele recupera também sua alegria de viver. Então, se este vídeo te ajudou a entender o que seu corpo estava tentando dizer, faça algo por você. A partir de amanhã, transforme o seu chá verde em um gesto consciente. Adicione limão, proteja seus minerais e beba como quem alimenta a própria vida. E se puder, compartilhe isso com outro homem. Pode ser o seu pai, um amigo, um irmão, alguém que também precisa ouvir que ainda há tempo, que ainda há solução. Porque eu, doutora Maria Silva, urologista, acredito que cuidar da próstata é cuidar da virilidade e da dignidade masculina. E esse é o meu dever, proteger vocês, informar e lembrar que saúde é, acima de tudo, conhecimento. Comente a palavra gostei se este vídeo lhe foi útil. Isso me mostra que você está comprometido com sua saúde e ajuda esta mensagem a chegar a mais homens que precisam despertar para essa verdade.